Olá a todos e a todas, começa agora mais um Papo de Mãe e hoje a gente vai falar como valorizar e lidar com as habilidades socioemocionais das crianças, respeitando a personalidade delas. E para bater esse papo com a gente, o nosso convidado é o Thiago Tamborini, que é psicólogo, especialista em comportamento de crianças e adolescentes. Obrigada pela presença, Thiago. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre fã assíduo de vocês, não é de hoje, então é uma delícia esse convite. Thiago, para a gente começar, explica para a gente o que são essas competências socioemocionais e por que essas habilidades são tão importantes. Você sabe que eu diria que se a gente faz uma progressão assim do que foi importante no mercado de trabalho nos últimos anos, e a gente começar lá atrás com datilografia. Então, lembra, uma época, datilografar, você colocava a velocidade com que você datilografava, né? Era um diferencial. Depois foi ensino médio completo, depois foi línguas, depois foi pacote Office, né? E assim foi. Aí, universidade, aí a qualidade da universidade, experiência no exterior. Atualmente, é competências socioemocionais. Também, muitas vezes, dentro de um pacote aí que a gente vai chamar de soft skills. Tá? Que seriam as competências que são extracurriculares no que tange o conhecimento teórico daquela profissão ou do dia a dia. Então, quando a gente fala, por exemplo, que um profissional sabe e tem boas habilidades em Excel, hard skills. Quando a gente fala que ele tem uma boa capacidade de relacionamento interpessoal com os colegas da empresa, nós estamos falando de uma soft skills. Então, por que ela tem sido tão falada e tão importante? Nós teríamos várias possibilidades aí de análise. Eu vejo duas principais. A primeira, porque nós fomos ao longo do tempo perdendo um pouco o desenvolvimento natural delas. Não é que hoje elas são mais importantes do que foram no passado, não, elas sempre foram. Mas nós desenvolvíamos partes dela, não todas, de forma mais natural. E hoje a gente tem que se preocupar em desenvolvê-las. Já de um outro ponto de vista, a gente tem a condição de que, no nosso dia a dia, em que as exigências de resultado, de cobrança, estão maiores, então, ainda maior a necessidade de cuidarmos daquilo que envolve o nosso emocional, o nosso comportamento, a nossa maneira de lidar e enxergar com a vida. Thiago, essa nossa dificuldade hoje de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, isso acontece em parte por causa da tecnologia, por causa do excesso de telas? Depende de que soft skills ou de que socioemocional a gente está falando, né? De que habilidades a gente está falando. O que as telas e a comunicação através de dígitos, né? Digitando, o que ela, por exemplo, dificulta no desenvolvimento? Da comunicação oral, tão importante para qualquer habilidade profissional, né? Eu vou ter que fazer uma entrevista de emprego e ela provavelmente vai ser falando, né? Eu tenho que lidar com clientes. A tecnologia também impacta diretamente nisso, então eu tenho menos capacidade de lidar com a condição emocional de, por exemplo, ser surpreendido ou ter que ter uma ideia rápida. Quando nós tínhamos como único recurso para falar com alguém à distância o telefone, eu ia para uma festa, adolescente, fui para uma festa, conheci uma garota, rolou um flerte, rolou uma troca de ideias, às vezes até uns beijinhos, e eu troquei com ela o quê? Telefone. No dia seguinte, se eu quisesse me comunicar com ela de novo, se eu quisesse dar andamento àquela relação, eu teria que ligar para a casa dela. Correndo o risco do pai atender, meu futuro sogro, correndo o risco da futura sogra atender, do irmão, correndo o risco dela atender, e não tendo como pensar previamente como eu vou agir, porque se o pai atender, eu vou falar de jeito, se esse pai pergunta para mim, Thiago, da onde? Então, veja que nessa hora eu desenvolvia naturalmente no dia a dia uma habilidade de comunicação, uma habilidade de criatividade, um jogo que me ajudava e que hoje eu não tenho mais. No que tange a questão emocional, aí a gente tem as redes sociais, que impactam a gente o tempo inteiro com filtros que fazem todos parecer lindos, que impactam a gente com a ideia de que todos foram viajar menos a gente, todos estão debaixo do sol menos a gente, todos estão num churrasco muito legal menos a gente, todos estão felizes menos a gente, bem-sucedidos menos a gente. Quando a criança é mais tímida, mais fechada, facilita você resolver ali a questão, o problema, o desafio pelo WhatsApp,
Você Muito, utilizar a tecnologia, né? muito. Veja, agora na pandemia foi um bom exemplo, né? Aquelas crianças ou adolescentes que já eram mais fechadas, contidas, caseiras, elas falaram: ufa, que legal, agora eu posso ficar trancado no meu quarto sem ninguém exigir que eu saia dele. E automaticamente criaram uma dificuldade muito maior de desenvolver uma série de competências necessárias para a vida. Já aqueles que são mais sociáveis, eles foram ainda mais para dentro das redes sociais, porque era a maneira que eles tinham de socializar, e foram ainda mais impactados no seu emocional, na medida em que eles criaram ainda mais esse lugar de comparação, de preocupação com a estética, né, com a forma com que eu me comporto. Por outro lado, a pandemia, ela foi assim uma forma da gente ter que lidar com as nossas emoções, né? Todos fomos obrigados, né, a ter que lidar com esse lado psicológico. Quando a gente pensa na nossa inteligência emocional e correlaciona ela com a pandemia, primeiro a gente descobriu o nível que ela estava, porque nós fomos absolutamente impactados com mudança de rotina, com maior convivência entre os familiares. Nós tivemos situações em que, por exemplo, mães que se viram, de repente, numa junção de tarefas ainda maior do que já tinham, que sabemos que não é pouca. Então, nessa hora, fomos exigidos, e as crianças não diferente, naquilo que era do seu emocional. Tem uma questão aqui importante para a gente colocar. O que eu percebi é que as crianças estavam mais bem preparadas do que nós nessa história, e boa parte do problema estava no despreparo dos pais. Porque a criança, no primeiro momento, ela sofreu sim o impacto de ficar longe da escola e tudo mais, mas aquelas famílias que puderam e conseguiram, porque nem sempre podem também, né? A gente está falando de realidades muito diferentes quando fala com todos, trazer para a criança um lugar mais de harmonia, de menos conflito, de menos angústia. Aquela família que sabia que não era legal deixar a televisão ligada nos anúncios de quantas mortes pelo mundo. Aquela família que soube filtrar a conversa na hora do jantar, que deu atenção quando pôde para aquela criança, teve uma relação com aquela criança e aquela criança ficou mais saudável. Agora, aquela mais ansiosa, aquela família que sofreu mais o impacto por conta de doenças dentro da própria família, ou que por natureza era mais preocupada, gerou na criança também mais ansiedade. Então, é uma boa notícia porque eu acho que as crianças mostraram para a gente que elas têm uma baita capacidade de resiliência. Tiago, a gente falou aqui, né, das escolas, dessa função das escolas de desenvolver, de estimular as habilidades socioemocionais. E qual é o papel dos pais, das mães, dos cuidadores? Olha, eu tenho uma visão muito pessoal própria disso e ela é diferente aí, talvez, da maioria. Claro que a gente pode, tem recursos para isso, as escolas também. Mas, sabe, eu acho que se a gente se preocupar em não atrapalhar, o desenvolvimento acontece natural. Entendi. Porque o desenvolvimento da competência socioemocional, ela se dá no sócio. Então, aquele pai e aquela mãe que permite que o filho viva as experiências naturais do sócio, estará naturalmente desenvolvendo nessa criança. Vou dar um exemplo prático. Quem está me ouvindo aqui vai se identificar, certeza. Aquela criança, o pai e a mãe, que está acompanhando uma criança no parquinho, no tanque de areia. Ele está ali olhando e chega uma outra criança que quer, de alguma forma, compartilhar aqueles recursos do tanque de areia. O baldinho, né? A pazinha e tudo mais. Muito bem. Naquele momento ali, está existindo uma interação sócio que vai gerar um emocional. Quero ou não quero emprestar, troco ou não troco, senta comigo ou não senta, faz junto ou não faz junto. Quando esses pais, diante da sua ansiedade ou do seu desejo de ajudar, se antecipam a essas experiências, já interferindo do jeito empresta, não, mas então troca, não, faz desse jeito. Eles interferiram no desenvolvimento natural, porque o ideal é que eles se entendam ali. Mas é que o meu filho, ele entrega tudo. Você vê, ele não tem mais brinquedo nenhum, tá todo mundo brincando. Ué, tá lidando com uma experiência pessoal de compreensão sobre si mesmo. Esse é só um exemplo de várias coisas do dia a dia que, se os pais estiverem atentos em deixar que os filhos vivam as próprias experiências, eles desenvolverão mais facilmente a inteligência socioemocional. Como lida com o irmão para resolver um problema, como negocia com o professor uma data de prova, né? Então, você pode agora estar me ouvindo na posição de um pai ou de uma mãe com um filho adolescente. Seu filho chega em casa falando que ele está com um problema porque a prova vai cair no dia do aniversário de não sei quem, que ele vai estar viajando. Você vai ligar para a escola para negociar com o professor? Não. Você vai mandar um e-mail para a diretoria para dizer do problema? Não, quem vai fazer isso é ele. Ele tem um aniversário, ele tem uma prova, ele tem um problema. Então, no dia a dia, se nós delegarmos para os filhos, não importa a idade, a condição de viver as experiências do sócio,
eles desenvolverão mais facilmente as suas inteligências para isso. E em relação à personalidade, né? Porque tem crianças que vão conseguir resolver essas questões mais facilmente e tem outras que não. E aí, como que os pais devem agir? Aí a gente está falando do ajuste fino, né? Daquela Uhum. interferência que é delicada, porque quando, né, Thiago? Não sei, eu não tenho essa resposta pronta. Mas aí é um resgate que esse pai e essa mãe têm que fazer, e se for na posição de escola também, de uma percepção sobre, tá bom, é da personalidade versus o que desta personalidade vai sofrer enquanto impacto. E aí vale a regra primeira, deixa viver. Então, é mais tímido, portanto, tem mais dificuldades de, num hotel, fazer amizade quando chega lá na hora dos tios da brincadeira, da recreação. Você pode ajudar, estimulando, levando até lá, ficando um pouco perto, trazendo alternativas, você pode, mas há um limite para isso, e esse limite vai até o momento em que ela precisa entender que aquela personalidade de vergonha, de ser mais acanhada, traz limites para ela. Ao mesmo tempo, aquele filho mais expansivo, que fala mais, que faz amizade em todo lugar e tudo mais, vai também ter os seus limitadores sociais, porque a hora vai tomar umas porradas do mundo, dizendo, cala a boca, meu, tá enchendo a paciência aqui, né? Ou vai ser excluído porque tá sendo demais no grupo e vai viver os impactos dela. O pai e a mãe vai estar na retaguarda disso, para acolher, né? Para trazer reflexões. Então, aquela criança que está triste porque ela queria estar lá na brinquedoteca do hotel, na casa das amiguinhas dormindo, mas não tem coragem, essa criança vai ser acolhida pelos pais numa reflexão do que está acontecendo, do porquê está tão difícil, como pode ajudar no passo a passo, né? Mas trago aqui um fechamento dessa ideia dizendo, ainda assim, terá algo que é da criança que ela terá que viver diante da condição da personalidade dela. Esse aprendizado, a criança sabendo administrar da forma dela, né? Essas habilidades emocionais vai fazer diferença na vida toda. Olha, eu costumo dizer que quanto mais a gente conhece as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos, melhor a gente tem a chance de minimizá-los, né? Ou seja, até muitas vezes mudá-los, mas também de aprender a lidar com eles, no sentido de que nem todos a gente vai deixar de ter. A gente não é perfeito, nem deve ser. Sim. Né? Então, eu, Thiago, por exemplo, sou um cara desorganizado. Por natureza, sempre fui, eu tenho uma baita dificuldade com isso. Sabendo disso, eu tenho a condição de minimizar essa desorganização. Mas deixar de ser desorganizado, até hoje não consegui. Então, eu crio recursos. Eu tenho a minha agenda do Google com Excel, com o celular que sincroniza tudo ao mesmo tempo, mais a de papel, e assim vai. Então, eu, sabendo desta fragilidade, minimizo os seus impactos, mas de deixar de ser desorganizado, eu nunca consegui. Talvez uma criança tímida jamais deixe de ser tímida, mas ela pode aprender a lidar com isso. Você tem o autoconhecimento, né? E aprende a lidar com as suas limitações e tudo bem. E sofre o impacto dela até hoje. Às vezes eu esqueço de pagar uma conta, eu tenho que pagar os juros do boleto, às vezes eu esqueço de emitir uma nota, tomo uma bronca de uma mãe, e aí sofro o impacto dessa fragilidade minha. Mas a daí querer que eu também não tenha fragilidade, eu vejo às vezes uma Ninguém é perfeito, né, Thiago? Pois não vai ser, né? A gente entrou também em outro impacto das redes sociais, da tecnologia, né? A gente entrou numa onda, às vezes, de pessoas que querem vender para nós de que somos capazes de o tempo inteiro melhorar, evoluir, crescer e tal. Ah, que coisa chata, eu quero ser feliz o tempo todo, assim, né? Eu tenho esse problema, entendeu? É isso, ó, eu sou desorganizado. E ninguém é feliz o tempo todo, como está nas redes sociais. O Thiago é autor do livro Como Educar no Século XXI, que tem ajudado muitos pais, mães, cuidadores. Fala um pouquinho dessa obra aí. O meu pupilo aqui, né? Gosto muito. É um livro que tem um nome exatamente por conta de como ele é estruturado, são 21 capítulos, cada capítulo é uma pergunta que uma mãe me faz ou um pai me faz e eu respondo naquele capítulo. E são as principais 21 perguntas que eu entendo hoje no século XXI como importantes. Então é um livro gostoso aí para pais que vão de 5 anos de idade com seus filhos até a adolescência, 18, 20 anos de idade. E o Thiago está em todas as redes sociais, dando dica, ajudando os pais, as mães, através da internet. Thiago, muito obrigada pela presença e pelas orientações aqui no Papo de Mãe mais uma vez.